Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Pode se assentar, irmãos. Vamos continuar nesse espírito de adoração. Esse espírito, porque tudo é para Ele, tudo é por Ele, todas as coisas são para Ele. Irmão, uma coisa que tem me amassado muito esses meses, eu quero passar para a igreja, para de alguma forma poder cooperar para a edificação de cada um de nós. Então o que eu vou falar agora tem ministrado muito ao meu coração e ainda estou aprendendo ainda muitas coisas a esse respeito. Ouvimos tantas pregações essa semana sobre missões e já temos nada que nós já não temos ouvido há tanto tempo. E a cada dia o Espírito Santo, pela sua misericórdia, tem nos ensinado através de cada palavra. Mas a questão é o que nós fazemos com essas palavras. Como que nós nos posicionamos diante de cada palavra. Porque existe uma palavra poderosa, mas também existe uma responsabilidade sobre essa palavra. Existe uma responsabilidade que não está em Deus, mas está em nós. Está em nós e dar uma resposta a essa palavra. O que nós vemos desde os tempos antigos e muitos nos dias de hoje, é essa falta de responsabilidade em relação àquilo que Deus deseja ao nosso respeito. Então hoje eu quero falar sobre esse senso de responsabilidade que nós precisamos ter a respeito das coisas de Deus. Nós vimos no início, Deus criou todas as coisas, mas falou para Adão quando o criou, falou, olha, você vai ter que arar essa terra. Existia uma parte do homem a fazer, uma parte que não era Deus que ia fazer, e se o homem não fizesse, não é culpa do diabo, como muitos crentes tentam falar. Ah, não aconteceu, é culpa do diabo. Não aconteceu porque o diabo se levantou. Hoje se fala muito isso. Mas quem é o diabo diante do nosso Deus? Quem é o diabo? Mas às vezes nós nos apegamos a certas religiosidades para nos abster da responsabilidade. Nos apegamos a certas circunstâncias para que nós não venhamos ser responsáveis por aquilo. Então entendamos nós que nós somos responsáveis sim. Precisamos nos posicionar diante das palavras que nós ouvimos. Então precisamos ser responsáveis quanto àquilo que nós ouvimos. Aquilo que você ouve é bênção, mas aquilo que também te traz uma responsabilidade, porque você ouviu, porque agora você sabe. Uma responsabilidade quanto a isso. Então eu preciso olhar para mim, será que eu estou sendo responsável quanto às palavras que eu estou ouvindo? E eu quero trazer esse senso de responsabilidade, biblicamente, e eu já quero que você abra a sua Bíblia lá em Jonas, o capítulo 1, nós já ouvimos várias vezes, mas eu quero trazer algo a respeito da responsabilidade em relação a este livro, e eu gostaria que você abrisse, nós vamos ler junto e meditar ali, verso a verso. O capítulo 1, nós vamos ler do verso 3 em diante. O capítulo 1, iremos ler do verso 3 em diante. Vamos lá. Lá do seguinte, ó. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem ao seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam-se cada um ao seu companheiro: vinde, e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora
por causa de quem que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Muito bem. Eu quero a sua atenção, que agora nós iremos de verso a verso, para que nós possamos compreender o que o Espírito Santo colocou ao nosso coração. Muito bem. Embora eu li aqui a história de Jonas, uma parte da história de Jonas, mas eu não vou colocar ele como foco dessa mensagem, e nem a cidade de Nínive. Mas como eu estava falando sobre responsabilidade, eu vou falar de alguém anônimo que está nessa história, e temos muito a aprender o que fazer e o que não fazer com essa pessoa. E esse anônimo que eu quero falar é exatamente o responsável do barco. O responsável do barco, que era o mestre, o capitão do navio. E é sobre ele que nós iremos aprender hoje o que fazer e o que também não fazer. Então nós entendemos que havia um homem responsável por aquela embarcação. Ele deveria saber quem entrava ou quem saía daquela embarcação. Ele deveria saber quem entrava, como era quem entrava, as coisas e as pessoas, os valores que entrava, os valores que saía, as pessoas que entrava, as pessoas que saíam. Ele tinha total responsabilidade daquele barco. E sabendo que ele era o responsável de todas as coisas ali, ele precisava perceber conhecer quem realmente estava entrando, conhecer as cargas que estavam entrando. Então nós vemos alguém que era para ser responsável, mas em algum momento ele parou em algum lugar, e essa responsabilidade de saber o que estava entrando, já ele não estava cumprindo. Então nós vemos alguém responsável que em algum momento já não foi tão responsável assim referente à sua embarcação. Então aqui havia alguém que tinha responsabilidade de algo. Talvez eu e você não temos responsabilidade de barco, mas temos responsabilidade da nossa família, temos responsabilidade do nosso trabalho, ainda que tenhamos responsabilidade dos nossos filhos, do nosso casamento, temos alguma coisa, e ainda que não tenhamos nada, temos uma vida que somos responsáveis. Temos uma vida. E diante daquilo que nós somos responsáveis, nós também somos responsáveis daquilo que entra e daquilo que sai. Nós somos responsáveis das coisas que nós estamos permitindo. E não é o diabo não, somos nós. Somos responsáveis por aquilo que está entrando e de alguma forma nos prejudicando. Nós somos responsáveis disso. Responsáveis por permitir ou por não vigiar, por não olhar e não conhecer quem realmente está entrando. Então nós vemos que nós também hoje somos responsáveis por alguma coisa. Nós hoje temos um barco, talvez chamado família, trabalho, ou talvez vida mesmo. Nós somos responsáveis por ela e temos uma navegação a cumprir. Temos um destino a chegar. Mas nós só chegaremos a esse destino se nós cuidarmos bem dessa embarcação. Porque situações entre mim e o destino vai acontecer, como aconteceu nessa história. Vai haver situações que o barco vai balançar. Vai haver situações que vai haver
vai haver situações difíceis acontecendo, mas eu sou responsável desse barco. É minha responsabilidade. O que está dentro desse barco é minha responsabilidade. Não adianta eu querer culpar alguém. Eu estou com raiva de alguém porque alguém fez isso. Eu estou com raiva de alguém porque eu permiti essa raiva entrar. Não é porque alguém fez, mas porque eu permiti que entrasse. Então, nós vemos que nós temos a responsabilidade daquilo que entra e daquilo que sai. E será que nós somos responsáveis? Temos tido essa responsabilidade? Temos assumido essa responsabilidade? Ou será que diante disso, o que está entrando em meu coração, eu estou falando que é o fulano, que é o ciclano, é que acontece certas coisas? Então nós vemos um homem aqui que, de alguma forma, entrou alguém que não era para entrar. O que eu vejo nesse texto, que Deus sim tratou Jonas, Deus sim tratou o povo de Nínive, mas eu acredito também que Deus estava tratando o capitão. O capitão que estava deixando entrar aquilo que não era para entrar. Deixando entrar um desobediente ou alguém que ele nem conhecia no seu barco. Então ele tinha sim a responsabilidade daquilo. Ele tinha essa responsabilidade. Mas nós vemos alguns detalhes que fizeram com que esse homem, Jonas, entrasse nesse barco. Mas, antes de nós darmos continuidade, precisamos entender que nesse contexto, nesse momento, Jonas, embora era um profeta, nesse momento ele era o desobediente, ele era o fugitivo, ele era aquilo que era contrário a Deus. Aquilo que estava indo contra, Deus mandou para um lado, ele estava indo para o outro lado. Então posso dizer que nesse contexto, Jonas era aquilo que era contrário a Deus. E aquilo que era contrário a Deus, o capitão, que era para ser responsável por aquela embarcação, estava permitindo que entrasse no seu interior. Aquilo que era contrário a Deus, o capitão estava permitindo. E não era o diabo, era o capitão permitindo. E às vezes nós falamos, mas o diabo está me afrontando. Não, sou eu que estou permitindo. Eu que estou permitindo aquilo que é contrário a Deus entrar no meu barco, entrar no meu interior de alguma forma, na minha vida, na minha casa, naquilo que eu sou responsável. Então nós vemos que Jonas aqui, o fugitivo, o contrário a Deus, estava ali. E no verso 3, é interessante que a Bíblia fala que ele achou um barco. Ele achou um barco. E eu entendo que se ele achou um barco, ele estava o quê? Procurando. Então nós vemos aquilo que era contrário a Deus, está de alguma forma procurando um barco para se alojar. Aquilo que era contrário a Deus está procurando um barco para se alojar. E nós conhecemos um verso que está muito... Lembra lá de... A Bíblia vai falar que o mal está ao nosso derredor, o diabo está ao nosso derredor como leão. É bem isso. Procurando alguém. Agora nós vemos aqui, aquele que estava contrário a Deus, procurando um barco. Para quê? Para se alojar. Para ir para longe da presença do Senhor. Então, nós vemos que ele estava procurando um barco. Acredito que havia muitos barcos, porque havia um cais ali. Eu não acredito que havia só um barco ali. Mas havia muitos outros barcos, eu acredito. Mas aí, Jonas finalmente achou um barco. E então ele vai se adentrar àquele barco. Mas a primeira coisa que nós percebemos, que não tem como entrar num barco se o barco estiver em movimento. Então por que aquilo que era contrário a Deus entrou no barco? Primeiramente, é fato, é lógico, porque o barco estava parado. E porque o barco estava parado, não se movia, aquilo que era contrário a Deus teve acesso àquele barco. Teve acesso. Então, o que eu entendo com isso? Se nós estamos parados naquilo que nós somos responsáveis, então, aquilo que é contrário a Deus só está te procurando, esperando você parar. E quando eu falo parado, eu não estou falando do movimento tal, eu estou falando de vida com Deus. Eu estou falando que muitos pararam no movimento de ler a Bíblia.
Muitos pararam no movimento de orar. Muitos pararam no movimento de jejuar. E por conta desse parar, eu estou sendo um barco fácil, um alvo fácil para aquilo que é contrário a Deus. Eu estou sendo um alvo fácil para que ele venha até mim, tentando entrar no meu barco. Então será que não é isso? Então nós, como igreja, precisamos, se hoje até hoje nós estávamos parados, vamos nos movimentar. Vamos nos movimentar na leitura, vamos nos movimentar na intensidade com Deus, no nosso relacionamento com Deus. No nosso relacionamento com Deus. E outro detalhe, vemos que ele entrou porque estava parado, porque se tivesse movimento não ia entrar. E mais, o barco estava parado no cais, aonde havia alguém contrário a Deus. Havia o contrário a Deus naquele lugar. O que eu entendo por isso? Às vezes, eu quero que a minha embarcação venha a ter sucesso, a minha vida venha a ter sucesso, mas eu estou parado num cais aonde existem pessoas totalmente contrárias a Deus. Eu não sei se você está me compreendendo. Existem situações, eu estou parado num cais que não era para eu estar parado. Eu estou parado num cais que é perigoso, aquilo que não agrada a Deus entrar. Eu estou parado no cais que o pecado está logo ali. E aí eu quero colocar a culpa no diabo. Eu quero dizer porque o diabo fez isso. Não, eu estou parado no cais errado. Eu estou parado num cais onde há perigo de alguém que não era para entrar. Alguém que não era para adentrar na minha vida. Então, até aqui nós entendemos que Jonas conseguiu, ou aquilo que era contrário a Deus, conseguiu entrar no barco, porque o barco estava parado, mas existe outro motivo também que Jonas entrou, porque havia espaço no barco. Havia um espaço naquele barco a se ocupar. E porque havia um espaço naquele barco, então o capitão aceitou Jonas naquele barco. Havia um espaço que não estava preenchido. E por conta disso, aquilo que era contrário a Deus teve acesso, porque havia espaço. Havia espaço naquele lugar. E será que hoje eu não estou deixando isso a desejar? Eu estou abrindo uma brecha enorme, um espaço enorme, e eu estou dizendo por que a minha vida está assim? Porque esse espaço tem que ser preenchido pelo Espírito Santo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Porque se houver espaço, há uma legalidade para que aquilo que é contrário de Deus tentar entrar. Lembra lá? Se a casa está varrida, está ornamentada, mas se não estiver ocupada pelo Espírito Santo, aquilo que é contrário a Deus, o diabo tenta voltar de alguma forma. E pior, 7 vezes pior. Então eu não posso deixar esse lugar vago. Eu tenho que ocupar pelo Espírito Santo. Então entendemos que ele entrou no barco, porque o barco estava parado, porque o barco havia um espaço, havia um lugar que precisava, que o capitão deixou ser preenchido por aquilo que era contrário a Deus. Às vezes nós queremos preencher um espaço em nossa vida com aquilo que é contrário a Deus. Nós queremos preencher o espaço com coisas do mundo. Nós queremos preencher o espaço com coisas que não deveríamos preencher. Achamos que, sei lá, o entretenimento vai suprir as minhas necessidades e não vai. Achamos que uma certa coisa vai suprir as necessidades, vai suprir esse espaço, mas não vai. E aí que nós acabamos deixando a distração, o pecado nos vencer, achando que vai suprir esse espaço, mas não vai. Vai acabar destruindo alguma coisa. Até aqui está compreendendo? Então entendemos porque aquilo que é contrário a Deus entrou, porque tinha um espaço, porque estava parado. Mas o interessante também é que ainda no verso 3, vimos tudo isso no verso 3, ainda no verso 3, nós vemos que aquilo que era contrário a Deus não estava de penetra. Ele não estava de penetra. Ele pagou algo. Ele ofereceu algo para entrar naquele espaço.
Ele ofereceu algo para ter legalidade para conseguir entrar naquele espaço. E nós vemos que alguém recebeu. O responsável recebeu aquela passagem, e por receber aquela passagem, abriu as portas do seu barco, pode entrar. Então tem muitos hoje que querem receber algo, então dão legalidade para tudo. Porque tem muitos contrários a Deus prometendo, querendo saber o valor da passagem, querendo de alguma forma o valor da passagem é você prosperar, então toma aqui, você vai prosperar. O valor da passagem é isso, então toma isso. Isso nós vemos com Jesus. Olha, se prostrados me adorares, olha, tudo aqui é teu. Ele estava tentando com Jesus ver qual que é o preço da passagem, para de alguma forma entrar. Mas aquele que está ligado com Deus não tem preço não. O preço já foi pago na cruz por Jesus. Mas esse homem, esse capitão, ele colocou um preço, não sei, não revela qual, mas colocou um preço para que entrasse no barco dele, que ele era responsável. Então, se eu estou muito ligado àquilo que eu vou receber, cuidado para aquilo que eu não receber, aquilo contrário a Deus. Porque que aquele homem contrário a Deus entrou porque alguém estava interessado no que receber. Então esse homem pagou a passagem, entrou, pegou o espaço, e ali vai vir as consequências. Então, ele não entrou de penetra, ele pagou a passagem, ele ocupou ali um espaço, e tudo isso era a responsabilidade do capitão saber tudo isso. Saber quem era que estava entrando. Como na minha e na tua vida, nós precisamos perceber quem está entrando em nossa vida, com quem que nós estamos caminhando. Porque às vezes nós estamos sendo tão negligentes com quem caminhamos, que estamos caminhando para o abismo, porque estamos deixando coisas entrarem em nosso barco. E pior, coisas permanecerem em nosso barco. Então que nessa noite nós possamos avaliar isso, avaliar como realmente eu estou. Então até aqui nós entendemos por que Jonas conseguiu, aquilo que era contrário, conseguiu entrar no barco. No verso 4, aí nós vemos, e eu não vejo aqui como a ira de Deus, porque se Deus quisesse despedaçar aquele barco, ele despedaçava. Mas eu vejo como o amor de Deus. Eu vejo que agora Deus vai mandar uma tempestade. E nós precisamos compreender, pessoal. Ser sensível, irmão. Ser sensível da onde vem essa tempestade. Porque às vezes nós pensamos que certas tempestades, foi Deus, às vezes não é, por causa da minha rebeldia. Às vezes é situações acontecendo, mas tem hora que Deus manda a tempestade. Tem tempestade que Jesus vai acalmar, tem tempestade que Jesus vai acalmar os marinheiros, tem tempestade que Ele só vai nos ensinar a nadar. Precisamos perceber qual tempestade é. E nós vemos isso biblicamente, né? Nós temos momentos que Jesus acalmou a tempestade, outras que acalmou os marinheiros, outras, como lá em Atos, o barco foi-se. Mas aqueles que nadaram e chegaram e todo mundo viveu. Então precisamos perceber a origem dessa tempestade, que no caso foi o amor de Deus. Nesse caso, Deus enviou a tempestade. Então não queira repreender aquilo que Deus enviou. Às vezes nós hoje passamos por uma tempestade e achamos que é o diabo, temos uma religiosidade achando que é o diabo. E nós queremos repreender, dizendo na nossa religiosidade, quantos de nós está amarrado, olha, eu não aceito isso. Como não aceitar aquilo que vem do próprio Deus? Então Deus enviou essa tempestade, mas essa tempestade tinha um propósito. Não era de qualquer forma, não era de qualquer jeito. E eu acredito sim, naquela mesma linha que nós já ouvimos essa semana. Eu acredito que essa tempestade, eu lendo e pensando naquilo que nós ouvimos nas missões, eu acredito que essa tempestade, ela para revelar corações, ela para revelar como estava o relacionamento de cada um. Não era para destruir o barco, mas era para ver, olha, o seu coração está assim bagunçado, o seu coração está assim, ó.
Eu acredito, então Deus vai mandar aquela tempestade, mandar aquela tempestade até lá. E a tempestade era para ensiná-los alguma coisa. Tinha um propósito aquela tempestade. E nós precisamos entender o propósito de Deus em relação a isso, a essa tempestade que nós passamos. Então Deus mandou a tempestade no verso 4 por amor, para alinhar, para de alguma forma trazer de volta aquelas pessoas, para alinhar. E o interessante é que já no verso 5 agora, vai falar que eles temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as suas cargas. O que eu acredito com isso? Eu não acredito que aqueles marinheiros carregavam de lá para cá algo que não tinha valor. Eu acredito que aquilo que eles carregavam tinha um valor. Aquilo que eles carregavam havia um valor. Então, diante da tempestade, o que eles fizeram? O que muitos fazem hoje? Diante da tempestade, não entendem que a tempestade vem de Deus. Então, o que eles fazem? Eles abrem mão de valores. Em vez de abrir mão, olhar para o seu barco e alinhar o seu barco, o que eles fizeram primeiramente? Abriram mão dos valores que estavam carregando. Eu não sei se você está compreendendo até aqui. E acalmou a tempestade? Não. A tempestade continuava, porque não era isso. Tem muitas pessoas que no momento de elas mudar o caráter, de elas entender, elas falam, é o diabo, vamos expulsar. Aí vai lá, faz tudo, expulsa, mas a vida não muda. Por quê? Porque não mudou caráter. E o que eu vejo isso? Eu vejo que tem pessoas que caem nesse mesmo erro desse momento, que em vez de ela mudar de vida, ela compromete valores, ela lança valores fora. E aqui nós vemos esse povo, essas pessoas, esse capitão permitindo que os valores fossem jogados. Os valores fossem jogados ao mar, mas a tempestade continuava. Ainda continuava do mesmo jeito. Então nós vemos eles lançando, achando que aquilo ia aliviar. Eu não sei você, mas eu já conheci pessoas nessa caminhada, onde elas dizem isso. Olha, quando eu estava na igreja, eu me sentia pesado, mas agora que eu estou aí no mundão, estou tão livre. Tem uma falsa sensação de alívio, uma falsa sensação que vai aliviar. E aqui está, pessoas lançando valores, achando que vai aliviar, mas a tempestade continua. A tempestade continua intensa e cada vez mais intensa. E é o que nós precisamos ver. Mas o interessante também de tudo isso, que a tempestade fez com que eles, no mínimo, olhassem para a navegação. E que é o que nós precisamos aprender também. Embora a atitude que eles tomaram de lançar não foi a atitude correta ainda, mas eles começaram a perceber, não, tem alguma coisa errada. Então eu acredito que a tempestade vem, não para olhar para a tempestade, mas para olhar de novo para o barco. E ver como está a minha tripulação, como que estão as coisas aqui, os valores, como que eu estou administrando esse barco de fato. Tanto é que já no verso seguinte, ele vai lá, o Jonas vai lá entrar no mais profundo, vai lá no porão. Olha, nós vemos alguém, o contrário a Deus, encontrando um espaço mais no fundo. Encontramos, e lá no espaço profundo, Jonas estava lá dormindo. Talvez aquilo que está contrário a Deus é aquilo que está lá no mais profundo. Jonas estava lá quietinho, não fazia barulho, mas estava lá, o motivo da tempestade. Talvez aquilo que tem sido o motivo da tempestade, talvez está no lugar mais profundo, está quietinho lá, mas precisava de quem ir lá? Veja, no texto não fala que ele mandou um marinheiro, foi o capitão que foi. O responsável que foi lá no lugar mais íntimo, no lugar mais profundo, olha, foi lá ver lá, isso aqui está errado, isso daqui não pode estar. Então ele que foi lá, ele foi lá e falou, olha, seu dorminhoco, por que você não clama a Deus?
Sabe o que eu acredito? Que esse homem entendia essa necessidade de clamar a Deus. Tanto é que ele vai falar para por que você não clama ao seu Deus, não clama a Deus? Mas entenda uma coisa, tem situações, tem coisas que não é alguém orando que vai resolver. Não é terceirizando a oração. Vê aqui que o capitão tomou uma atitude certa de ir lá, ele mesmo. Mas depois já falou, olha por nós, em outras palavras. Olha por nós para talvez Deus tenha misericórdia. Quantos de nós talvez terceirizamos para o pastor, terceirizamos para as pessoas, não que nós não vamos orar, mas é coisa que você tem que fazer também. Nós temos que fazer, cada um de nós, orar a Deus. Então nós vemos que o capitão foi lá no lugar mais íntimo, no lugar no porão, e encontrou lá a causa. Existia uma causa, existia um motivo. E agora ele vai despertar ali Jonas e vai falar para ele, e vai chamar o dorminhoco, e nós conhecemos a história. Então nos versos seguintes, ele vai falar, olha por mim, fala com o seu Deus. No verso seguinte, vão começar a falar os marinheiros entre si, as pessoas entre si, vão ali lançar sortes e vão ver que Jonas era o responsável. Ele era aquilo que estava sendo o motivo, era aquilo que era contrário a Deus, que precisava solucionar de alguma forma. Então foram até ele, indagá-lo, foram até ele falar com ele novamente. Perguntar de onde ele é, embora que deveria acontecer isso antes dele entrar no barco. Mas eles foram até lá para tentar resolver o problema. Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? Foram até lá para de alguma forma resolver. Vamos continuar. Então no verso 9, nós vemos que Jonas vai dizer assim, e ele disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor do céu que fez o mar e a terra seca. Parece tão bonito, né? Tipo, eu sou de Deus, eu temo ao Senhor. Mas se ele teme ao Senhor, por que ele está fugindo? Então nós vemos que ele vai apresentar uma aparência de Deus, mas era um fugitivo, mas era algo que não agradava a Deus. Então cuidado com a aparência, se você não conhece de fato. Às vezes as pessoas acabam olhando muito a aparência. Mas parece de Deus, falou que é de Deus, está falando lá de Deus. E nós acabamos deixando esse adentrar ao nosso coração. Mas nós não conhecemos. Nós não damos valor para aqueles que nós conhecemos neste lugar. Nossos líderes conhecemos. E às vezes damos mais valor para quem nós nem conhecemos lá na internet. E deixamos entrar em nosso coração quem nós nem conhecemos. E aí a gente pergunta, por que a tempestade? Porque nós nos alimentamos, deixamos entrar aquilo que nós nem conhecemos. Então nós vemos aqui ele se falando que era de Deus, que temia Deus, mas era um fugitivo, mas era algo contrário a Deus. E nós podemos identificar hoje, sim, quem tem sido contrário a Deus também. Mas como? Nós podemos ter um exemplo de Jonas. Jonas, nós lemos toda a história dele. Ele não estava preocupado com as pessoas. Ele estava preocupado com a sombra. Quem é o fugitivo, quem está contrário a Deus, está preocupado com a sombra que a árvore vai dar, e não com as pessoas. E nós precisamos rever isso, ver isso de fato. Ver realmente quem estamos deixando entrar em nosso barco. E aqui nós vemos que Jonas falou isso. E aí no verso 10, no verso seguinte, eles vão temer ao Senhor e vão falar para Jonas. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizeste tu isto? Pois sabiam que fugiam da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Então agora ele admitiu que ele era o motivo. Ele era o motivo daquilo. Não sou eu sou o motivo daquilo. Mas se ele realmente temia o Senhor nesse momento, por que ele não pulou do barco? Não, eu sou o motivo, então vou pular do barco.
Não, ele estava lá querendo de alguma forma ainda se ocultar e estar naquele barco. Mas ele sabia que precisava ser lançado. E agora não só ele, como o capitão, os marinheiros também sabiam. Mas nesse momento em si, ainda ninguém pegou Jonas para lançar. Ainda ninguém falou, não, isso aqui está errado, então vamos tirar. Por qual motivo? Não sei, talvez por dó, talvez por medo, não sei por quê. Mas existe alguma coisa que impede essa pessoa tirar daquilo que era para tirar. Era para arrancar Jonas do barco. Às vezes eu estou deixando de arrancar aquilo que é para arrancar, porque eu fico com dó, pensando no que as pessoas vão falar. Eu fico com medo, eu fico com receio. Mas se tem que arrancar, tem que arrancar. Se a Bíblia vai falar e Jesus vai ser bem claro, lembra daquela parte que vai falar, olha, se a tua mão te faz tropeçar, arranca ela. Se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca ele. Nós vemos algo tão intenso acontecendo, mas aqui nós vemos esses homens, sabiam que tinham que mudar, sabiam que tinham que tirar do seu barco, mas ainda não tiravam. Entenda uma coisa, o fugitivo, aquilo que é contra a Deus, não vai pular do barco sozinho. É o capitão que tem que dar a ordem e tirar. Então não pense que um dia ou outro, aquilo que está te atrapalhando da tua vida com Deus vai sair porque, eu quero sair. Não, é você, é eu que sou responsável desse barco e preciso tirar. Então entenda isso. E nós vemos aqui que ele não pulou, ele não era aquele, vou pular, eu sou responsável, pronto. Não, nós temos o capitão tendo que fazer isso. Então ele declarou, eu sou o culpado de tudo isso, mas continua no barco, continua ali naquele lugar, nada fez. Aí parece que algo interessante aqui vai acontecer no verso 11. Vão perguntar, então o que nós vamos fazer? Parecia que eles estavam querendo resolver o problema, querendo resolver, embora já sabiam o que tinham que fazer. Tem pessoas que é assim, é dada uma direção para ela, olha, o Espírito Santo falando isso com ela, mas ela sempre vem, mas o que eu vou fazer? Mas ela já sabe o que tem que fazer, mas ela pergunta o que fazer, mas ela já sabe. Então às vezes nós somos assim, nós queremos uma orientação, nós ouvimos a orientação, faz isso, mas aí a gente pergunta, mas o que eu vou fazer? E a gente fica naquela, e a tempestade continua, eu sei o que fazer, mas sempre estou perguntando o que fazer. Não é assim que às vezes nós vivemos? Então precisamos nos posicionar quanto a isso. Então entendemos aqui, o 11 agora vão perguntar o que fazer para acalmar, porque o mar havia cada vez mais tempestuoso, cada vez o mar mais ainda. Aí no verso 12, ele vai dizer, levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Olha que interessante. Volta a falar. Identificou o problema. Havia um problema naquele barco. Você, aqui, eu, no nosso barco. Identifica onde está o problema. O Espírito Santo vai falar com você. Mas não é para você dizer, continuar assim. É para você arrancar aquele problema. Eu não sei o que é, e você sabe, você é responsável pelo seu barco. Você é responsável daquilo que entra e aquilo que sai. A grande pergunta é, o que está entrando e o que está saindo? O que realmente está se movimentando no teu barco? Será que não é aquilo que não agrada a Deus? Será que não tem algo no porão lá escondido, dormindinho? É o que nós precisamos. Talvez não volte a falar, Jonas estava lá bem quietinho, não fazia barulho. Talvez é algo que está lá, mas está fazendo essa tempestade ficar cada vez mais intensa. Então, até aqui nós vemos, estava lá o mar tempestuoso, agora eles querem saber o que fazer, e Jonas vai falar, olha, eu sou o motivo, você me lança, mas ele por si não se lançou, mas falava para eles lançar ele. No verso 13, olha que interessante, eles sabiam o motivo, sabiam o que tinham que fazer, sabiam, não parece nós muitas das vezes? Olha, parece muito nós, olha aqui, entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais com eles. Olha para você ver, às vezes nós somos tão cabeça dura e vivemos isso.
Deus já revelou aonde eu tenho que tirar. Através da ministração, Deus revelou que eu tenho que tirar do barco. Deus revelou, Deus falou, tem falado, queimado o nosso coração. Mas o que nós fazemos? Nós remamos a si mesmo. Nós remamos, vamos chegar. Não no céu, mas vamos chegar. Eles remando, tentando remar, e nada. E pior, aquilo provocava ainda mais tempestade, mais forte. Mais e mais forte. Às vezes eu estou querendo viver a minha vida com Deus assim. Eu estou querendo estar navegando, mas com aquilo que não agrada a Deus no porão. E eu sei disso. Aqui está o grande porém, eles sabiam disso. Já foi revelado para eles o que fazer. Mas eles queriam continuar remando, chegar do outro lado com aquilo. E não tem como. Você pode passar um tempo ou 2 tempos. Mas um dia, se não for arrancado esse contrário a Deus, você não vai chegar. Não nos céus. Não aonde Deus quer que você chegue. Então essa tempestade tão somente é para olhar de novo o meu barco. Olhar de novo o barco que eu sou responsável, você é responsável. Olhar, ver se não está escondido no porão alguma coisa. Se não está escondido alguma coisa em algum lugar. Essa tempestade tão somente levou o capitão a olhar para o barco. Olhar o que precisava ser tirado. No começo ele começou a tirar valores, não precisava. Mas aí ele percebeu, quando ele entendeu. Mas ainda assim, teimoso, como nós muitas vezes somos, continuou tentando a cada vez mais remar, tentando com as forças dos braços. Eu digo que não dá, gente. A gente pode enganar o pastor, enganar o irmão, mas tem alguém que observa você a todo tempo. Jesus te observa. E vai chegar um tempo que nós vamos tratar com Ele. Chegar um tempo que nós vamos, que não tem como esconder. O porão também Ele está enxergando. Então eu preciso avaliar como eu realmente estou. Então eles remaram, não conseguiram. Queriam chegar à terra, não conseguiram. O mar se embravecia. E lá estava o que era contrário a Deus, continuar no mesmo lugar. Eu acredito que a partir daqui, aí começa a dar um estalo no capitão. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão esses marinheiros vão morrer. Senão o restante daquilo que tem nessa embarcação vai perecer. Ele entendeu a responsabilidade, e é a responsabilidade que eu e você devemos entender. A responsabilidade que tem coisa que não é Deus que vai fazer, é nós que devemos fazer. A responsabilidade de entender que não é o diabo que está fazendo, porque ele não tem poder para isso. Ele não tem legalidade, a menos que nós vendemos a passagem, nós aceitamos o valor pago por ele, pela passagem. Se nós aceitamos o que ele está nos oferecendo, aí nós damos legalidade para ele. Mas fora isso ele não tem. Então eu preciso perceber como que eu estou. Aí a partir do verso 14, agora sim ele vai começar a clamar ao Senhor. Vamos começar a clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. E a partir dali que começa uma mudança de fato. O primeiro ponto, começar a clamar, começar a falar com Deus. Sabe, às vezes eu estou querendo que o mar se acalme. Eu estou querendo repreender aquilo que Deus enviou. Eu não estou falando com Deus. Eu não estou percebendo, eu não estou sendo sensível às coisas que Deus está fazendo. E por isso eu não entendo porque essa tempestade cada vez piora. Pessoal, irmão, nessa noite, vamos olhar o nosso barco. Olhando o nosso barco, identificando o problema, vamos lançar fora, vamos orar ao Senhor, lançar fora. Daqui a pouquinho nós iremos orar. Mas entenda isso. Essa oração vai surtir efeito quando você pratica ela. Pratique. Nós iremos orar. Mas se lá no porão o Jonas ainda estiver lá, aquilo que é contrário a Deus, para não se referir a semana sensacional que a gente teve, e não a pessoas, então precisamos perceber em nosso navio. Então no verso 15, levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria.
Então agora, depois de orar ao Senhor, depois de clamar ao Senhor, eles tiveram a coragem necessária para fazer o que tinha que fazer. Por que eu não faço o que eu tenho que fazer? Porque talvez eu não estou falando com Deus. Eu não estou me relacionando, então eu não faço. Não me posiciono de fato. Então nós vemos que eles oraram e agora sim lançaram e cessou o mar da sua fúria. Olha para você ver, gente. Eu sei que é propósito de Deus, tantas coisas Deus ele permite, mas tem coisas que nós passamos porque nós somos cabeça dura. Para você ver. Eles se apavoraram, eles passaram tudo que passaram, o desespero que passaram, mas poderiam lançar Jonas para fora do barco lá no começo e evitar tudo isso. Tem coisas que são evitáveis. É eu que sou cabeça dura que não evito, porque eu não quero lançar o que não é contrário, o que é contrário a Deus fora do barco. Tem coisas que eu passo pela minha rebeldia, porque eu estou ouvindo o que tem que fazer e não faço. Porque eu não me posiciono da forma que eu deveria me posicionar. Por isso que o meu barco está, muitas das vezes, quase quebrando, como nós lemos na história. Então que nessa noite nós vamos olhar para o barco, olhamos para se realmente não existe algo que seja contrário. Eu não sei o que é. Sabe, já faz um tempo, algumas semanas que Deus tem me amassado quanto a isso. Às vezes a gente vai falar com Deus assim, Deus, por que eu? Eu não sei se você já se perguntou isso. A gente se pergunta, por que eu? Tem tanta gente aí. Tem tanta gente por aí, tanto barco por aí, por que eu? Aí Deus, naquela graciosidade, parecendo um tabefe, Ele vai me falar, porque a tua passagem estava em conta. Por isso. Porque de alguma forma, Ele encontrou a tua passagem mais barato e Ele conseguiu. Eu sei que isso para mim, quando eu ouvi isso, falei, mas graças a Deus que eu ouvi isso. Porque às vezes nós vamos perdendo o senso de responsabilidade. Nós vamos perdendo, com o tempo, o entendimento que nós precisamos dar resposta a Deus. Como foi orado, como foi falado neste lugar. Os anos vão passando, nós vamos tomando as mesmas atitudes. Nós vamos agindo de uma forma religiosa e não vamos entendendo a real responsabilidade que nós temos. Nós vamos deixando, vamos vivendo como dá. Esses homens queriam chegar até o outro lado como dava. A gente não faz isso. Tenha temor a Deus. Seja responsável por aquilo que você ouve. Você vai poder praticar isso naquilo que você é responsável. Ainda que não seja responsável fisicamente de nada, mas você tem a vida, volta a falar. Você é responsável da tua vida. Então entenda, veja nessa noite o que realmente precisa ser mudado. Aí no verso 16, nós vamos ver, temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram um sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Olha aqui, que maravilhoso. Aquela tempestade que parecia que ia destruir aquele barco, foi para que o capitão olhasse para quem está na embarcação, e após realmente ele entender e tirar quem precisava ser tirado daquela embarcação, agora o mar cessou, agora a tempestade cessou, e agora ele com temor, agora o temor não era da tempestade, porque a tempestade passou, agora o temor é o Senhor mesmo, porque tem pessoas que falam que temem ao Senhor, mas estão temendo os problemas, e querem a Deus por causa dos problemas. Então aqui, eles não estão temendo a tempestade mais, mas estão temendo de fato ao Senhor. E agora que eles temem ao Senhor, oferecer a vida é resultado. E agora eu temo ao Senhor, agora eu vou oferecer. Então eu só não ofereço a minha vida quando eu não temo ao Senhor. Quando eu não entendi, quando eu temo problemas, mas não ao Senhor. Eu temo as coisas que vai vir, eu temo até o inferno, mas não temo ao Senhor. Talvez o meu serviço a Deus está ligado somente ao temer ao inferno, mas não ao temer a Deus. E eu preciso olhar e mudar isso. Então que nessa noite nós venhamos entender
e olhar dessa perspectiva do capitão. Essa perspectiva que precisamos olhar para a embarcação. Nós somos responsáveis. Não saia daqui culpando alguém. Não saia daqui culpando outras pessoas. E eu não estou falando para você ficar triste e falar, eu sou responsável mesmo, eu sou assim. Não. Eu estou falando para você entender que Deus te ama tanto que essa tempestade ainda continua porque Ele te ama. Mas Ele quer também, tem momentos que a tempestade vai cessar. Vai vir outra, mas essa vai cessar. É em luta, mas não é sempre tempestade. Não é. Mas às vezes nós, pela nossa rebeldia, nós só vivemos a mesma tempestade, a mesma. Eu digo por mim, eu digo por nós, por cada um de mim mesmo. Muitas das vezes a gente passa por situações que não precisava passar. A gente derrama lágrimas que não precisava derramar. E tudo por conta da nossa rebeldia. Então que nessa noite, aquilo que o Espírito Santo teve que me amassar bastante, muito, mas que Ele possa te vacinar, para você não precisar bater a cabeça diversas vezes em uma coisa que você já aprendeu. Então, eu vou orar, mas saiba que aquilo que está contrário a Deus não pode ficar. Amém? Gostaria que a igreja ficasse de pé. Nós iremos sim cantar uma canção. E após essa canção, eu quero que você reflita em como está o seu barco. Reflita quem deixamos entrar no barco, quem deixamos permanecer no barco, quem está no porão, no lugar mais profundo, quem ou o que está. Talvez até algo que não é nem pecado, mas está fazendo a sua embarcação quase afundar. Talvez é algo que não é o pecado em si, mas você sabe que a tempestade está vindo e você reconhece que isso está te fazendo afundar. Sabe? Não espere mais tempo. Não espere por amanhã para você mudar hoje. Não espere o barco se arrebentar todo. Porque às vezes Deus ele quer que nós aprendamos. Ele vai forçar um pouquinho. Mas eu não acredito que é desejo dele, pelo menos não nesse momento, que o barco quebrasse. Mas por que o barco quebrou? Porque Deus queria quebrar? Não. Por causa da rebeldia. Tem coisas que, sim, verdade, tem coisas que Deus precisa quebrar. Mas tem coisas que Deus não precisa quebrar. Tem coisas que dá para consertar. Dá para consertar. Então que nessa noite, olhe para o seu barco e dê uma resposta para tirar aquilo que não agrada a Deus. Vamos